Gênesis capítulo 13 vai narrar aqui um fato bem interessante. Eu creio que vocês já devem ter ouvido bem essa história aqui entre Abraão e Ló, tá? Tudo isso começou, amados, bem antecipadamente, né? Nós temos aqui no capítulo 12, tá? O chamado de Abrão não é Abraão, é Abrão, tá? Seu nome originalmente, né? Dado pelo seu pai. Abraão se encontrava ainda com seu povo, seu pai, tá? Quando eu creio que Deus falou ao seu coração. Quero que você entenda, amados, que esse povo aqui, antes, eles eram pagãos, ou seja, eram povos que adoravam vários deuses, tá? Eu posso conjecturar aqui, porque eu entendo que não é por acaso, nem que foi da noite para o dia, que Abraão recebeu, amados, essa direção da parte de Deus. Eu entendo que no coração de Abraão, né, de chamar Abraão, porque já tem esse costume, eu entendo que no coração dele já havia uma necessidade de ter um conhecimento do Deus verdadeiro, uma vez que eles adoravam tantos deuses, tantas imagens, tá? O pai dele, né, era pagão, tá certo? E aí, amados, dizem que é a palavra de Deus, que no capítulo 12, verso 1 diz: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Assim foi quando Deus se revelou a Abraão. Seu pai, Terá, já havia morrido. Eles se encontravam na terra de Ur dos Caldeus, aliás, era a terra natal deles, tá certo? Eles estavam se dirigindo a Canaã. E Abraão encontrava ali com toda a sua parentela, toda a sua família. E ele recebeu essa direção de Deus: sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, da casa do teu pai, e vá para uma terra que ele mostrarei. Amados, eu não sei se você tem entendimento acerca dessa passagem da Bíblia. Muitas vezes, amados, o nosso Deus é um Deus que lança um desafio, que eu vou justamente trabalhar isso essa noite, tá? No domingo passado, eu me lembro que minha mente agora está tão complicada para lembrar de uns fatos atrás, mas eu falei aqui, preguei sobre decisão a ser tomada, né? Decisão a ser tomada. Hoje, amados, eu quero falar para você que a nossa vida, o presente e principalmente o futuro, amado, ele é relativo às nossas escolhas, tá? As nossas escolhas. Vamos caminhar para isso. Então esse foi o chamado de Abraão. Deus se revelou a ele, e logo a revelação de Deus foi tornar um desafio. Foi tirar Abraão do meio daquele povo que ele estava, do meio de um povo pagão, que adoravam vários deuses, e seguir a direção de somente um Deus, o Deus verdadeiro. Amados, Deus tem promessa para nós. Deus tem promessa para nós. A promessa eterna é de que nós vamos morar com Ele, na glória dele. Essa é uma promessa eterna, tá certo? Para a nossa eternidade. Mas Deus tem promessa para esse lugar. Deus tem promessa para essa terra. Deus tem promessa para a sua vida, e ainda ser, amados, realizada e acontecer ainda hoje, nesse tempo que se chama hoje. Eu quero que você aprenda isso. Quando Deus chamou Abraão, colocou esse desafio diante dele se desligar da sua família para poder seguir a orientação do Deus verdadeiro. E tem mais: Deus não disse para onde é que ele ia. Você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Esse desafio, né? Desafio. E aí, amado, no verso 2, no capítulo 12, ele diz assim: farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o amaldiçoarem, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro, o Senhor disse que ia tornar ele um grande povo. Para ele já foi isso aí uma expectativa. Por quê? Porque, amados, Abraão tinha 75 anos de idade, Sarai era 10 anos mais nova do que ele. Consequentemente, ela tinha o quê? 85 anos. Ela era estéril. Até agora não tinha dado filhos a Abraão. E Deus chega e faz um desafio. Manda ele sair do meio da sua parentela, largar tudo ali que estava no meio da sua família. Ele era um povo, amados, que vivia no clã. Costuma viver em família, a grande família, né? Você acostuma porque aquilo ali tem uns laços, né? Principalmente de proteção, né? E aí Deus diz: ó, sai do meio do teu povo. Sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Mas tem uma coisa: eu vou fazer você de um grande povo. Eu, um grande povo, minha mulher estéril. Vai morrer, nós vamos morrer
descendência, para poder se tornar um grande povo. Já começa por aí os questionamentos de Abraão, né? Os pontos de interrogações, tá? O Senhor disse que o abençoaria e tornaria ele famoso o seu nome, e você vai ser uma bênção, tá? Agora algo que eu acho interessante, verso 3: eu abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Amados, algo que eu entendo, é muito particular, é uma convicção que eu tenho, de que você tem um dom. Você entregou a vida ao Deus, entregou sua vida ao Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Você pertence a Ele, e Ele é um Deus zeloso. O Senhor disse que o Senhor, Ele tem ciúme de nós, mas você precisa ter essa convicção no seu coração, porque, amados, é muito interessante o que nós temos, porque se você tem essa convicção, e as pessoas do mundo muitas vezes delas sabem, bandidos, traficantes, dizem: olha, não deixa com isso não, porque eles sabem que não dá certo não. Estive em Fortaleza, sexta-feira, sábado, cheguei ontem à noite, um evento, um encontro de pastores. Nós temos esse evento 2 anuais, março e novembro. E eu conversando com um pastor interessante, pastor já com uma certa idade, ele, um homem de Deus, uma bênção. E ele disse que ele começou aqui em Paraipaba, mas foi direcionado para ir para um lugar, onde era, meu Deus, Amapá, uma daquelas regiões ali do lado da Amazonas, tá? Foi o nome. E ele disse que chegou lá na cidade, foi por direção de Deus, mas assim não tinha um local ainda para começar os cultos. Ele ainda estava lá numa praça com a esposa dele. Eles são missionários, ele deve ter uns 70 anos por aí. A esposa dele é bem mais nova, mas o homem, que eu tive essa vitalidade que eu tinha, prova disso. E ele me contando, amados, que estava nessa cidade, e chegou um irmão de outra denominação e disse: sabe, vocês chegaram lá, estou vendo que vocês são PG, nós estamos vindo lá do Ceará, tá? Vocês têm um plano para realizar o culto? Mas não tem ainda não, eu vou procurar. Disse: já tem, eu vou levar ali. Chegou lá, e uma igreja que não estava mais havendo culto nessa igreja, lá já tinha cadeira, tinha púlpito, só disse que a instalação teve que ajeitar. E ele ajeitou a instalação, vamos fazer os cultos. E ele disse: mas logo lá na primeira vez, no primeiro culto, a casa vizinha, o cara usou um som. E disse que ia fazer uma festa lá, e não tem mais, a festa aqui é pro diabo. E ele disse que lá no culto e está lá tocando som e cantando uma música lá. A música é tal, quem não gostar de música, quem não gostar de não sei o que, dizia palavra. E todo tempo repetindo isso. E ele foi e colocou isso aí diante de Deus, estava muito complicado. Um dia, o dono dessa casa lá, que estava realizando lá, inventou fazer esse som lá, essa festa. E ele, a esposa dele, o filho dele no carro. E ele disse que as estradas lá, aqui vocês têm estrada carroçada, tem aquelas pedras lá, não, areia. E ele nessa estrada, um poeiral, passou um caminhão e viu uma ponte de lá para cá. E não sei o que aconteceu, essa ponte do lado, desgovernou a poeira, bateu no carro dele. Bateu no lado de frente. Ele disse que foi lá ver como soube do acidente. E ele disse que achou algo muito interessante. Nem o carro do rapaz lá amassou e nem a Kombi. Mas o cara quebrou o pescoço. Quebrou o pescoço. A esposa desse homem, que era vizinho lá, que fazia esse clube lá, que fez esse grupo, fez zoada lá, disse, era professora do menino dele, o menino desse pastor. Esse irmão foi para lá. E ela disse assim: eu bem que avisei ele. Eu bem que avisei ele que não mexesse com os caras. E ele dizia mesmo: isso aqui é o diabo, o cão. Jamais. Não mexa com o servo de Deus, não. Não mexa, não. Mas você pode fazer qualquer outra coisa, nem mexer com o servo de Deus, nem com a obra dele. O homem que se meter a besta vai pagar um preço. E ele me contou também testemunho interessante. Eles estão aqui no Poço Doce, um trabalho lá da Igreja de Cristo. Lá. E ele disse que alugou lá um ponto lá, e o dono também vizinho, tem outro espaço lá grande, é um local de festa aqui no Poço Doce. Ele disse que estava lá e no domingo, quando a festa estava lá, som, estava gravando, ele disse: eu não acredito, não vou fazer festa agora, até 5 horas. Aí chegou e falou: o cara, não, não tem condição não, porque eu aluguei esse aqui também ia fazer uma festa. Tudo lá. Ele disse: Jesus, e agora? Como é que eu vou fazer um culto? Eles iam acionar esse paredão aqui desse tamanho.
Como é que eu vou fazer o culto? Aí disse que tinha um irmão lá, e falou assim, vamos orar aqui. Aí eu achava, botaram o joelho no chão e começaram a orar e apresentar a causa do Senhor. Ele disse que deu um pedacinho, começou a sentir assim, um cheiro de queimado. De borracha, de plástico queimado. Ele, que massa, esse cheiro de queimado. Não, pai, que negócio. Ai, meu Deus. Aí saiu lá fora. Quando foi lá fora, mas o cara lá ajeitando lá o sistema de som, aquela fiação que tem, dando de som e tal, lá pegou fogo, foi. Ele disse que ele estava lá pregando, os caras que iam fazer a festa estavam lá no fim de pedra, em frente à igreja, assistindo o culto. Não teve festa. Mas não deixa não, certo? Não deixa não. Logo quando eu cheguei aqui no Paracuru, eu morava na mesma rua que eu moro hoje. Só que a casa era a casa em cima e a igreja era embaixo. De frente à casa lá tem uma casa enorme com piscina. E lá da varanda da minha casa dava para ver, eu olhava lá, piscina, a casa inteira. Essa casa aqui desse tamanho, piscina desse jeito. Eu já imagino o carnaval, como é que vai. Ramado foi dito e feito. Eu cheguei aqui em dezembro, né? Cheguei aqui dia 26 de dezembro, passei o Natal lá, mas disse que eu vou ver aqui. Mas aí, janeiro, mês de janeiro, um dia eu estava lá, acho que foi na sexta-feira, chegou um carro lá, aquelas picape, coberta lá, depois eu pensei que era a mala do povo que vinha cantar, a mala era só a caixinha de cerveja. Postou lá, entrou, estava armado. À noite, meu amigo, começou a chegar carro, pancada de som, gente bebendo. Não dormindo, sexta, sábado, lá, as portas da caixa tremiam, aquele som bum, bum, bum. As portas tremendo, eu peguei aqueles abafadores de ouvido que a gente tinha, botava no ouvido, mesmo assim a gente escuta. A gente escuta pela boca, pelo nariz, né? Depois que fica com os ouvidos. E aí, amados, eu digo, aí sábado, tome, tum, tum, tum. E aí alguns irmãos chegavam para mim, a igreja era pouca, tinha uns 4, 5 pessoas, chegavam para mim, pastor, vai ter culto não, mãe, porque esse pessoal ali deixa, não, já é conhecido. Porque aí eles mais doaram a direto para cima. E aí quando chegou no domingo de manhã, isso eu já de sábado, passei a sábado de oração. Eu disse, Senhor, não, aí o pessoal, não, aí ele chegou para mim, é bom a gente ir lá para Fortaleza, não, porque esse pessoal só vai embora terça-feira, e desse jeito aí, eu digo negativo. Quem chegou aqui foi Deus. Não é Deus que tem que se retirar, não é eles. Eles mandam, não vai ter culto, eu digo, vai ter culto sim. E aí, amado, coloquei meu joelho no chão, orei ao Senhor, apresentei a causa a Ele. Quando foi no domingo, amado, parecia que não tinha ninguém naquela casa. Um silêncio mais incrível do mundo. Os irmãos entrou, nós fizemos um ponto, ele falou, o que aconteceu? Eles estão aí. Aí tá, não sei não, onde estão. Eu sei, mas não foi na segunda-feira, trua de novo. Terça-feira, som, chega as portas da casa, tremiam. Mas no domingo ninguém deu pio. Mas, meus filhos, o Deus Todo-Poderoso, se você sabe quem é o seu dono, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Porque amado, tem gente que parece que não sabe quem é o dono dele, não. Chegou a pessoa e disse assim, olha, fizeram vídeo, você foi não estava fazendo um trabalho e bati. Ai meu Deus, é que eu vou morrer. Ele morre em meio de macumba. Morre em meio de macumba. Respeito nada, não. Deus me livre, mexer com vento, nada. Não estou dizendo para você chegar lá, ter macumba e sair arrebentando tudo, dizendo o nome do seu nome, não é negativo. Mas pelo amor de Deus, que fé que você tem? Está aqui o Senhor dizendo para Abraão: quem te abençoar, eu vou abençoar, mas de acordo, quem te amaldiçoar, está frito. Mas porque Deus risca mesmo, Deus tira mesmo. Ninguém mexe amado com o céu de Deus, não. Eu já testemunhei aqui, de um gaiato amado que andou, eu ia trabalhar e ficava ligando lá para casa, eu me atendia, ligava o telefone, aquela coisa toda, passava com um gaiatíssimo, uma vez de casa onde eu morava. Eu digo, o que é que eu faço? Eu vou lá e vou conversar com o cara lá, e se ele vier, eu sabe como é que vai ser. Eu não vou sair do tapa, porque qual é o testemunho que eu vou dar do Senhor? Eu disse, Senhor, faz o seguinte, eu vou descansar e confiar em ti. Meu amigo, não deu outro. Deus tirou jeito demais, vacilou lá, entrou numa confusão lá, acabou, tirou a vida dele. Mas não deixa tudo certo. Você tem que cuidar. E nem faça hora com ele. Não chama ele de tolo, fique brincando, fazendo mangó, tirando, fazendo burro, o servo de Deus, reclamando do defeito que ele tem. Não tenha muito cuidado, tenha respeito. Você tem um dom, e esse Deus ele é poderoso. E ele guarda os seus. Amém? Amém. Então Abraão partiu,
levou Ló, o seu sobrinho, saiu com a sua parentela, sua esposa, seus servos, seus bens. Abraão tinha posse, estava com 75 anos de idade, já maduro, e ele partiu, amados. Certa vez ele chegou na terra onde ele estava, havia fome naquela época, e aí Abraão desceu para o Egito, e lá no Egito ele se estabeleceu por lá, andou vacilando. A mulher dele era muito bonita, e ele foi logo dizendo: minha mulher é bonita. E eu acho que chegar lá, os caras vão achar ela bonita demais. O faraó vai pegar minha mulher e vai mandar matar. Vamos fazer o seguinte: diz que é minha irmã. Isso mostra, a Bíblia mostra que o homem é falho. Por mais fé, por mais que ele crê em Deus, você é falho. Você não é perfeito, não. Perfeito é só Deus. Né? E aí ele mentiu. Deu a mulher dele para mentir. A hora chegou lá, não deu outro. Ele chegou lá, a mulher dele foi elogiada no palácio. O faraó, porque vocês sabem que esses homens aí, meu filho, mulher bonita é só dele, as feias dos outros. Né? E aí, meu filho, foi bonita, ainda bem que ele não via desse tempo. Já pensou se ele tivesse visto minha mulher? Aí eu mandei o tá certo? Aí, amados, não deu outra. Rapaz, tão linda de aonde, gente? Chegou aqui no palácio, chegou com o irmão dela. Pra cá. Minha esposa agora tomou ela pra ele. Só, amados, Deus tem ciúme. Aí, meu filho, dizia que a palavra de Deus que atormentava tanto este homem, que no outro dia ele chegou para Abraão e disse: o que é que você fez comigo? Eu não fiz nada com você, o que é que você falou um mal desse para mim, rapaz? Como é que você mentiu dizendo que esta mulher é sua irmã, ela é sua esposa? E eu menti porque eu tive medo, né? De você ir fazer o que realmente fizeram e mandar me matar. Ele foi despedir o Abraão: sai da minha frente, pega a sua esposa, tudo, leve tudo. E ainda saiu amado, o Abraão saiu rico. Diz aqui, ó, saiu, pois, Abraão do Egito e foi no Negueb com sua mulher, com tudo que possuía. Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Até então ele tinha gado, tinha servos e servas, mas ouro ele não tinha, porque diz aí os historiadores, né, conhecido que o Egito, aliás, o Egito, amados, era algo muito interessante, a capacitação desses homens, né? A ciência do Egito até hoje, a questão de mumificação, né? A ciência do Egito, rapaz, não existe não. A tecnologia dele até hoje não dá para descobrir, no tempo que nós estamos hoje. E aí, amados, eles descobriram como extrair ouro, metal, tá certo? Então eles foram dominadores disso aí, né? E aí, até isso, Abraão saiu com ouro e prata, viu? Aconteceu esse mal que aconteceu. Deus é um Deus de misericórdia, teve misericórdia de Abraão, né? Tá certo? E Abraão partiu. Ele partiu para o deserto do Negueb, em direção a Betel. Esse deserto chamado do Negueb, eu não sei se vocês já assistiram algum documentário, é muito interessante. É deserto mesmo. Lá é seco, não sei como é que se sobrevive tantos animais. Mas tem uma época do ano que da hora para outra, mas o tempo fecha, cai um vendaval, cai uma chuva, e onde um rio seco, esturricando, já está meses sem passar uma água, de repente vem água, aquela água lameada assim, vem barrendo e vai passando, e os animais vão tomando água, vão bebendo, e aquela vai passando, de repente sumiu tudo. É assim, lá no Negueb. Assista o documentário, vocês vão ver. É interessante, vem um vendaval, vem água, de repente, mas só por um determinado tempo, de repente se acaba tudo. Tem mais água, acabou-se foi tudo. E Abraão estava justamente no deserto, né, do Negueb em direção a Betel, tá? E ele estava de um lugar para o outro, até que ele chegou lá entre Betel e Aí, onde ele já havia estado, onde ele já havia colocado ali, feito um altar para o Senhor. Vocês vão ver aqui no capítulo 12, tá? A partir do verso 8, viu? Onde Deus promete uma geração ao Abraão: vou abençoar você com uma descendência. E ele ficou nessa expectativa, uma vez que a sua esposa ela era estéril, tá certo? Só amado. E Abraão ali chegou e invocou o nome do Senhor. Ló estava com ele, era o sobrinho de Abraão. Eu creio que o Ló também, ele reconheceu esse Deus verdadeiro, né? Abraão deve ter compartilhado com Ló, estou conjecturando, de que realmente o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, se revelou a ele. E Ló disse também: eu quero esse Deus e te louvou com o Senhor me leva. Eu creio que ele devia ter ali Ló como filho dele, já que ele não tinha filho. Então Ló partiu também com Abraão, certo? E aí, amado, diz aqui que Ló acompanhava Abraão, verso 5 do capítulo 13, e diz também que ele possuía rebanhos e tendas, tá? E no verso 6 diz: e eles não podiam mais morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-la.
Aqui, amados, a primeira lição que eu quero dizer aqui para você. Presta atenção. Amado, o meu pai tinha algo que ele sempre dizia para mim, tradição. Ele dizia: me diz com quem tu andas, quem direis quem tu és. É verdade. Se você anda com um bandido, você vai ser um bandido também. Se você anda com um homem de bem, você vai ser um homem de bem. E se você anda com um homem abençoado, você vai ser abençoado também. Ló, meu filho, partiu com Abraão. Foi para uma terra que não sabia onde era ainda. Mas tem uma coisa, ele foi abençoado também. Diz aqui a palavra de Deus, antes que, olha aqui, ó, Ló possuía rebanhos e tendas. E os dois não podiam mais morar juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia mais sustentar eles. Certo? E aí começou a haver uma desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Tá certo? Então isso mostra para nós, amados, que se você quer estar de bem na vida, se ande com gente de bem. Ande com gente que presta. Ande com gente que tem alguma coisa para lhe dar e não para tirar de você. Porque infelizmente a gente acaba aqui fazendo essas escolhas, tá? Escolhas. E aí se ferra, mano. Porque a sua escolha foi uma mal escolha. Aprenda isso, aprenda a fazer uma boa escolha. A andar com quem presta. Ainda lá com os pastores, eu fui para uma avaliação. Eu fui consagrado a pastor, vai vir até a consagração aqui, nós vamos. Depois vai vir a diretoria para a igreja, para fazer a cerimônia. E eu conversando com eles, pedi para contar um pouco do testemunho. E eu disse exatamente isso. Quando a gente está aí, todo mundo, a gente não liga para nada, não. Anda com quem não devia andar. Se acha que cara legal. Não avalia a vida da pessoa. Né? A gente é legal, a gente fulano e tal. Não avalia a personalidade, o caráter da pessoa. Né? E olha para quê? Para as aparências. E assim eu era. Mas depois que o Senhor entrou na minha vida mudou. E é para mudar. Eu não entendo, amados, como é que um crente que se diz servo de Deus, conhecedor do Senhor, que diz que entregou a vida a Jesus, e nada com gente que não presta, com mau caráter, acompanhado por quem não devia. Eu não entendo isso. E aí, amados, esse textozinho, essa questão do meu pai, esse ditadozinho ecoava na minha mente. Me diz com quem tu anda, que eu direi quem tu é. E quando eu cheguei na igreja, amado, eu fui andar com as melhores pessoas que eu achava que tinham que algo para me dar. Eu primeiro foquei em quem? Deixa eu olhar aqui. Viu o pastor? As pastores que tinham lá, eu digo, eu vou endereçar no lado deles. Eu vou andar com eles. Eu vou estar perto deles. E assim aconteceu, as pessoas se admiravam. Pouco tempo que eu estava na igreja, eu já estava com o pastor, a gente ia escolher a gente fazia a vigília do monte, o pastor me chamava para mim com ele lá, para a gente entrar no local, a gente orava. Foi na hora da construção, o pastor ligava para mim, vamos lá, eu ajudei a construir as caixas para botar as colunas, aquelas colunas que hoje vocês viram lá, tem lá, eu comecei com ele. Mas tem que andar com quem presta, com quem tem algo para lhe dar, não com quem tem algo para lhe tirar. Aprenda isso. Faz toda a diferença. E Ló, meu filho, não foi nada de besta. Rapaz, eu vou andar com Abraão. Deus se revelou a ele. Mas eu também, eu vou estar mesmo, embalo dele. E aí, Ló foi abençoado, enriqueceu. Agora, amado, tem que ter cuidado, porque aqui é o problema da bênção. A bênção foi tão grande, amado, que diz aqui que a terra não tinha mais condição de sustentar eles. Mas se você prestar atenção, logo aqui no finalzinho, no verso 7, diz assim: nessa época, os cananeus e os fariseus, ferezeus habitavam aquela terra. Então, amado, já tinha povos naquela terra. E os povos criavam gado também, tinham animais. E aí chegou Abraão, chegou Ló com seus animais, com seu gado, logo a terra estava complicada, não tinha espaço para tantos animais e oferta de alimento, tá certo? E aí começou uma briga, principalmente também por água. Né? A água naquela época, meu filho, era uma riqueza tremenda, quem tinha um poço, pense. E tinha que guerrear e cuidar muito bem daquele poço. E aí, amados, aconteceu que os pastores de Abraão, e quem tomava conta dos animais de Abraão, e o de logo começaram a se contender, brigando por causa da água. Não, essa água aqui mesmo, não. Hoje tem a beber, aquele pasto ali é nosso, eu já peguei primeiro. E começou a confusão. Tá? Então, Abraão disse a Ló, Abraão chega para Ló e diz: olha, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos. Não haja desavença entre nós. Amados, se você é abençoado, ninguém toma tua bênção.
E aqui, amados, dá uma lição para nós. Antes, Abraão estava aqui tentando guardar aquilo que era seu. Né? Amados, quem tem convicção da providência de Deus, tudo que ele tem, ele compartilha. Ele não fica com medo, amado, de que vai se acabar e não vai ter mais. Não, ele compartilha. Eu acho tão legal, amado. Tem irmãos que são tão assintados, são tão desprovidos, generosos, porque eles sabem que é o Senhor que está providenciando. A gente precisa aprender que nós não somos represa, nós somos rio, entrando e saindo, entrando e saindo, amados. Porque quando a gente tenta represar, amados, aquilo que é bênção de Deus, se torna maldição. E Abraão sabia disso. E aí, amados, Abraão disse: olha, não haja desavença entre nós. Que não estava havendo ainda, mas estava entre os pastores. E logo, logo essa confusão ia chegar até eles. Portanto, amados, prestemos atenção. Às vezes, irmãos, tem desavença um com o outro por causa de uma besteira de nada. Nós somos irmãos. Tudo que nós temos, amado, pertence ao Senhor, foi Ele que nos deu. A vida que tu pensa que é tua, nunca foi tua, nem vai ser. Então, se nós não temos nem a vida, mas por que brigar por porcaria, por materialidade, por bens, amados? E Abraão, aqui, um maduro, chegou: olha, que não haja desavença entre nós dois. Vamos fazer o seguinte: aí está a terra inteira diante de você. Tem uma terra, está aí, ó. Essa terra toda diante de você. Aquela terra pertencia a Abraão. Está aqui, ó. A sua descendência darei a essa terra. Aquela terra todinha, mas pertencia a Abraão, e Abraão tomou posse daquilo que Deus disse. Mas mesmo assim ele chega para lá e diz assim: ó, está aí toda a terra diante de você. Vamos separar, já que não está dando certo, está muito complicado, está havendo confusão com o nosso pastor. Vamos fazer o seguinte: vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Mas se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Para mim não tem problema nenhum. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Olha, preste bem atenção. Você que está aqui hoje, você vai ter que fazer escolhas na sua vida. Talvez você já esteja diante de uma escolha para fazer. E eu quero dizer para você uma coisa mais. Escolha aquilo que Deus escolheu para você. Não escolha aquilo que Deus não escolheu. Eles estavam em uma colina. Abraão e Ló estavam em uma colina. Então, de um local onde eles estavam era bem alto, dava para ver toda a planície. Ali era a Palestina. E aí, amados, quando Abraão disse: olha, faça o seguinte, escolha aí para onde você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Amados, isso aí é coisa de quem realmente tem convicção do chamado de Deus. Isso aí, amados, é uma decisão de quem realmente tem convicção, amado, de que é Deus que lhe abençoou, de que a bênção é sua, ninguém toma. Isso aí, amado, tem convicção, uma pessoa que é generoso. Abraão só está aqui toda essa terra aí, ó. A seguinte escolha, como é que você quer ir? Aí, meu filho Ló olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele, amados, bem irrigado, estava tudo verdinho, coisa mais linda do mundo. Todo ele bem irrigado até Zoar, era quilômetros e quilômetros de terra, amado, abençoada, linda, tapete, amado, alimento para os meus animais, é uma bênção. Esse aqui, vixe, aquele lado ali, uma seca, uma tudo feio, não tem capim, não tem nada, vou escolher esse aqui é maravilhoso. Era como o jardim do Senhor. Rapaz, tenha cuidado. Tenha cuidado, amados. A decisão que você pode tomar hoje não vai servir só para hoje. Talvez seja o resto da tua vida. Porque, amados, hoje nós temos o prazer, a oportunidade de decidir. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você não tem como rejeitar as consequências da sua decisão, da sua escolha, da escolha que você fez. As pessoas olham para a aparência, é lindo, né? Que esse homem aqui era lindo, tá louco, rapaz. Tá vendo que eu não vou deixar um negócio desse passado sair da minha mão? Aí as outras chegam para você e dizem: olha aí, fulano, tá por ti, galão da Globo, não, tá todo, você vai deixar. Olha para a aparência, mas Deus olha no coração.
Quantas pessoas, amados, estão hoje reclamando das escolhas que fizeram no passado? Já faz 10, 20 anos. Ou muitas delas ainda já desistiram das escolhas que fizeram, reclamando. Por isso, amado, eu quero dizer para você, abre seus olhos. Preste atenção. Hoje os relacionamentos, hoje já começa, amado, falido. Já começa separado. Porque as pessoas, amadas, não estão avaliando as escolhas que precisam fazer. Tomam uma decisão precipitada, arrumada muitas vezes, quebra a cara, separa, aí próximo da fila, próximo, vai passar o resto da vida desse jeito, sem se estabelecer. Porque, amados, a escolha que você precisa fazer, a escolha daquilo que Deus tem para você, você não vai ficar nômade nos relacionamentos, porque tem pessoas que assim, é nômade no relacionamento, e sabe o que é que isso acontece com você? Causa um prejuízo enorme, e não é só para você não, porque a gente é egoísta. Presta atenção, eu quero perguntar uma coisa para você. Você vive só, é só você e Deus, você não tem pai, mãe, irmã, tio, e aí vai, não tem amigos. Você vive aonde? Marte, Júpiter, Saturno, que não tem ninguém habitando ainda. Aí tá certo. Mas se você viver na face dessa terra, você tem pessoas para dar satisfação. Pois então, preste atenção, crie responsabilidade, deixe de ser irresponsável. Porque as suas escolhas não só refletem em consequência na tua vida, mas na vida dos outros também, principalmente do pai e da mãe. Escolhe se aventurar com um, engravida, lá vem a consequência, uma criança joga nos braços da mãe, fica aí para resolver. Porque você escolheu ser nômade nos relacionamentos, já está em quantos? Está igual a mulher samaritana, já estava no quinto. Foi exatamente isso aí que Jesus bateu de frente. Chama teu marido. Eu não tenho. Bem disseste que você falou a verdade. Esse marido que você vai no quinto e esse que você tem não é seu. Pensamos muito bem nas escolhas que nós podemos fazer hoje, porque as consequências vão vir das nossas escolhas. Olhou a decisão carnal. Eu estou falando aqui de pessoas espirituais. Se você é servo de Deus, presta atenção, porque hoje pode ser uma maravilha. O campo está hoje lá verdinho, a coisa mais linda do mundo, mas daqui a alguns dias eles podem mudar. E vai mudar para pior, para aquilo que você não vai gostar de ver, nem sentir, nem participar. Olhou Ló e viu todo o Vale do Jordão bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Muitos crentes imaturos, oram a Deus, para a resposta é de Deus, nem procura saber. Aqui, olha, presta bem atenção o que está dizendo aqui. Estava tudo bem irrigado, coisa mais linda do mundo. Era como um jardim do Senhor, olha aí. Era como de Deus, amados. Quantas vezes, amados, homens e mulheres de Deus tomaram uma decisão errada, fizeram uma escolha errada, mas parecia de Deus. Era Deus purinho na causa. E como é que pode? E se tornou essa coisa trágica na minha vida, sabe por quê? Porque parece. É igual o Denorex, os mais antigos tem aqui sabem muito bem o que é isso. É uma propaganda de um cremezinho, acho que é de um shampoo, e ele diz assim, em relação aos outros, aos concorrentes, Denorex, parece, mas não é. É o novo. Mas é exatamente isso, amados. A palavra de Deus diz que Satanás se faz de anjo de luz. E quando ele vier, amados, quando Satanás se revelar, diz a palavra de Deus que ele vem fazendo prodígios e maravilhas, que se possível quer enganar até os eleitos de Deus. Ele quis enganar Jesus. Jesus chegou lá no deserto, quando foi tentado. Jesus chegou e disse aqui, ó, que o Filho do Deus Todo-Poderoso está aqui, ó, bater de frente. Ele disse, pois se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Viu? Trouxe dúvida para aquilo que Jesus tinha certeza. E é assim que Satanás faz, a gente subjuga esse nosso adversário que está destruindo a torta e a direita das igrejas de Deus, do Senhor. Portanto, amado, você tem uma escolha para fazer. Preste muito bem atenção, coloque diante de Deus.
Não olhe com seus olhos carnais, porque você pode ser enganado. Ló olhou, viu tudo verde, tudo maravilhoso. Era um jardim do Senhor, como não entrar nessa terra? Era como na terra do Egito, terra cheia de riquezas, certo? Só, amados, que a palavra de Deus sempre nos adverte. A gente quer vagar se quiser, igual aos nossos filhos. A gente dá conselho, mas não quer seguir? Não, meu filho, quebra, cara. Depois você volta para cá com o rabo entre as pernas. E aqui papai tem um metiolatezinho, tem um curativozinho para fazer, mas tem uma lapada para levar também. E aí, amados, dizem que a palavra de Deus, ó, presta atenção. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Já tem um aviso aqui. Essa escolha que ele fez foi antes de Deus ter destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. O que é que está dizendo aqui? Tem problema aí pela frente. Tá certo? Deus sempre nos adverte. Você nunca vai cair no pecado. Você nunca vai entrar no caminho que não era para ter entrado sem o Espírito Santo de Deus não ter avisado antes. A placa sempre levanta. Cuidado, danger, não entra aí. Terreno perigoso. Sempre vai. Você que vai ignorar os sinais. Mas Deus não deixa de dar os sinais. Isso aconteceu antes de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, na terra que Deus disse, que manda leite e mel, que Deus ia dar a todo aquele povo. Abraão disse, vamos ficar aqui. Tá? Mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E agora a observação, verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos. A madeira não era só perverso, não. Ele era perverso dos perversos dos perversos. É extremamente perverso. E pecadores contra o Senhor. Não era só contra a humanidade, não. Era contra Deus. Tudo que era relativo a Deus, amados, eles subjugavam, eles destruíam, eles banalizavam. Tem uma história de um general, o nome dele é Tito, romano. Ele invadiu o templo do Senhor, igual o povo judeu preso, e ele entrou no templo, onde se fazia ofertas ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onde se reverenciava o altar do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele pegou a prostituta e levou lá para o altar do Senhor, e ali ele teve relação com ela. Sabia disso? O homem amado sem Deus é uma desgraça. Ele fez isso. Venceu a batalha, e aí ele foi de um lugar para outro, no navio, uma tempestade, o navio vai, não afunda, e ele pega e diz assim, olha só, a insanidade do homem. Deus, tu não é Deus para me enfrentar na terra. Porque ele estava naquela situação, vindo a tempestade. Deus, tu não é Deus, porque se tu for Deus, então você tem coragem de me enfrentar na terra. Amado, diz a palavra do Senhor, diz os testemunhos, não está lá dentro, que quando ele mesmo pensou em descer do navio, veio um mosquito. Presta atenção, sabe o que é um mosquito? Mosquito. O mosquito veio e entrou no nariz dele e foi lá para o cérebro dele. Amados, ele morreu agonizando. Ele morreu agonizando louco. O mosquito entrou e foi para o cérebro dele. E Deus disse assim, fui eu que fiz o mosquito. E aí? O homem que se achava o cara, se achava o todo-poderoso, foi derrotado por um mosquito. Assim é o homem diante de Deus. Esse povo de Sodoma era extremamente perverso. Ló ficou cego, escolheu a melhor terra, aparentemente, foi morar perto da cidade de Sodoma e Gomorra. Sabe o que deu a história, né? Acabou morando dentro da cidade. Mas Ló, amados, apesar de tudo isso, Ló não se comprometeu com aquelas pessoas, porque diz o escritor de Hebreu que Ló, ele doía o coração, ele se comovia pela situação em que as pessoas estavam. Tanto que Deus livrou ele do carro de Abraão e livrou da cidade. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui para você essa noite é: preste muito bem atenção, tenha cuidado nas suas escolhas, porque elas não só vão refletir agora no seu presente, como no futuro também. Escolha de Deus.
Você tem escolha para fazer, decisões para tomar, mas coloque diante de Deus: Senhor, é melhor essa terra? O Senhor quer que eu fique aonde? O Senhor está tão maravilhoso aqui, está tão bom, o lugar aqui é uma bênção. Amado, porque tem bênção que se parece com bênção, mas é uma maldição. Escolha, amados, aquilo que Deus tem para você. Peça a Ele. Espere com paciência no Senhor. Amados, eu fiz uma escolha. Eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi entregar minha vida ao Senhor. Eu escolhi entregar meu futuro ao Senhor, a minha família ao Senhor. E eu esperei com paciência no Senhor. Amados, eu fiz uma escolha, e essa escolha vai ter consequências. Eu escolhi servir a Deus. O Senhor disse: quer me servir? Pois tá bom. Pois tu vai agora largar esse emprego, vai largar esse aqui também, e vai agora morar na minha casa e receber aquilo que eu tenho para te dar. Sabe quanto é que eu fui ganhar? 5% do que eu ganhava. 5% de 100. 5% de 100% daquilo que eu ganhava, eu fui. E nunca me faltou nada. Quando eu ganhava os 100%, de onde eu trabalhava, numa empresa onde tinha uma metalúrgica, me faltava. Agora tinha uma coisa que não faltava para mim. Nessa época que eu trabalhava com conta própria e decidia a minha vida. Não faltava conta para pagar. Não faltava dívida para pagar. E muitas vezes noite dormindo preocupado. Depois que eu escolhi Deus, eu escolhi a obra de Deus, eu escolhi entregar minha vida ao Senhor, parei de lutar contra as coisas deste mundo, nunca me faltou nada. Até hoje. Abraão, quando foi para o Egito, porque havia fome naquela terra, não diz que ele passou fome, houve fome na terra, e ele tinha muita gente para alimentar, por isso que ele desceu para o Egito. Mas lá aconteceu o que aconteceu, porque ele escolheu ir para o Egito. Portanto, amados, você que está aqui essa noite, tenha muito cuidado nas escolhas que você precisa tomar ainda daqui para frente, já que você está me ouvindo hoje, me ouvindo a voz de Deus, porque essa palavra é para você, é para mim. Aquilo que aparentemente é de Deus, maravilhoso, é uma bênção, tenha cuidado, faça a prova, prove, Senhor, é para mim mesmo esse negócio. Emprego, está precisando de um emprego? Olha aí, rapaz, nem precisei orar, adivinharam, foi, rapaz, só pode ser me deu um negócio desse. Aí você entra, depois de falar: meu Deus, me sinto um escravo, não tenho mais folga, estou exausto, aí reclamando. Mas quem foi que escolheu? Foi você. Foi você que escolheu. Portanto, você que está aqui essa noite, preste atenção. Você tem escolhas para fazer na sua vida espiritual. Você tem escolha para fazer na sua vida conjugal. Porque, amado, para nós, crente, não tem mais volta. Casou, vai ter que viver pro resto da vida. Ainda bem que não é pro resto da vida, não. Até Jesus voltar. Depois você está livre dessa escolha que você não devia ter voltado. Agora, pelo amor de Deus, não vai pedir para Jesus voltar logo, não. Ele vai voltar no tempo que é para voltar. Porque tem uns que dizem pedindo: Jesus volta logo, porque ele disse que é, né? Então só se morrer, que aí, tá certo? Para você, amado, que está reclamando do seu casamento, só tem uma opção para se separar: você tem que correr. Correu, bom, está desligado, né? Tá certo? Mas é sério. As nossas escolhas, amado, faz tanta diferença na nossa vida. Porque, amado, fica sofrendo, porque só faz escolha errada. Não escuta, amado, conselho de pessoas, porque Deus usa as pessoas. Deus usa os profetas, amado. Hoje ainda tem profeta de Deus que preste. Viu? Tem, não vai para a internet não, pelo amor de Deus. Não vai abrir lá, o primeiro que está lá dizendo: é isso que eu te digo, que eu não sei o que ele está dizendo de Deus. Procure um profeta que preste, porque tem hoje, para lhe dar a direção de Deus, para lhe orientar, para que você faça exatamente aquilo que Deus quer, e pode ter certeza que tem bênção para você. Amém? Vamos ficar de pé, frente.